Deus continua abençoando aos irmãos e ouvintes que neste momento estão sintonizados na internet, através do Facebook. Que a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida e que as bênçãos de Deus possam ser realmente derramadas em seu coração, ou em vossos corações, de todo aquele que crê e recebe a palavra do Senhor. Sem perca de tempo, nós vamos ler as Escrituras, para que assim nós possamos ver na palavra de Deus o que Deus tem para nós neste momento. Que está aqui no Evangelho de São João, é o capítulo 6, começando pelo verso 60, que diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que eu havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Então não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Com essa escritura, no Evangelho de São João, capítulo 6, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele iniciou o seu ministério com o quinto de aos Efésios, os 5 ministérios prometidos na palavra de Deus. Então, sem estes ministérios contido na palavra do Senhor, prometido nas Escrituras, jamais a Igreja de Deus poderá chegar ao aperfeiçoamento dos santos, porque esses ministérios que estão prometidos nas Escrituras têm que estar verdadeiramente em evidência na Igreja. Não conforme alguns ensinam por aí, porque aqueles que dizem que creem nesses ministérios, mas não manifestam na sua congregação, isso mostra que não crê. Porque eu conheço vários tabernáculos, a qual tem 30 anos que esta obra iniciou em vários tabernáculos. E até hoje
só tem ministério de pastor. Por quê? Porque há muita crença que ainda é manufaturada. Porque o profeta de Deus, William Marion Branham, a qual eu sou verdadeiramente um seguidor, e creio que a mensagem deste homem é a verdade de Deus. Ele diz aqui na palavra, na mensagem, a fé perfeita. Agora quero que entendam isto: a igreja tem que se levantar-se no poder de Deus a um nível mais alto. O que tem acontecido, irmão, ouvintes, que as igrejas, inclusive da própria mensagem, está ainda num nível muito baixo. Por quê? Porque tem rejeitado a mensagem do profeta de Deus na sua totalidade. É verdade que muitos creem na mensagem, mas eu estou dizendo, você tem que crer na mensagem na sua totalidade, em toda a mensagem. Porque se você crê em parte da mensagem, então não surgirá o efeito que foi prometido. Porque o profeta diz aqui, já que estamos muito perto do fim, e eu creio que a igreja agora está em condições para lhe ensinar coisas mais profundas e assim poli-las até que desapareçam todas as crenças manufaturadas. É necessário que todas as crenças manufaturadas sejam dissipadas, desapareçam, como diz o profeta de Deus na mensagem A Fé Perfeita. Na mensagem Escutando a Sua Voz, o profeta diz aqui que a congregação ela nunca estará no nível de fé além do que vive o seu pastor. O profeta diz aqui: esta manhã, quando vínhamos ao culto, minha esposa me dizia, querido, não digo isto com o motivo de elogiar a ninguém. Porém, ontem à noite me assentei ao lado de uma mocinha, ela tinha uma boina, como elas usam, e se podia ver que ela havia estado com Jesus. Tinha uma aparência tão dócil, sua alma era suave, seus olhos eram tão claros, não estava escondendo nenhum pecado. Havia estado na presença de Deus. Suas faculdades não haviam sido entorpecidas pelo álcool, fumo e demais coisas do mundo. Estava leve na presença de Deus. E estava lendo sua Bíblia, escutando a palavra de Deus. Porém, nós, a gente moderna, o que fazemos? E os falsos profetas de trás dos púlpitos nos diz em que tudo está bem. Eu tenho observado isso. Pregadores dizendo no púlpito que tudo está bem, quando tudo está mal. A situação espiritual das igrejas está mal. E eles estão dizendo que estão bem. Mas, na verdade, se a pessoa estiver os olhos abertos, tiver discernimento espiritual, constatará que as coisas não estão indo bem, estão mal, espiritualmente. Porque, irmão, o que tem acontecido com a era de Laodiceia, porque os laodiceanos dizem, né? Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas eles não sabem que são pobre, miserável, desgraçado e nu.
E o que tem acontecido com os laodiceanos tem acontecido com muitos dos assim chamados da mensagem. Porque esses espíritos de Laodiceia têm invadido os tabernáculos. Eu não temo dizer isto. Somente a noiva de Jesus Cristo não está nesse espírito de Laodiceia. Somente a noiva de Cristo. A noiva de Cristo está do lado de fora. Porque Jesus Cristo está do lado de fora. Jesus Cristo está batendo, querendo entrar. E esta era de Laodiceia não deixa entrar. Porque eles se dizem que estão abastados, estão enriquecidos. Eles podem ser ricos financeiramente, materialmente, mas espiritualmente são pobres, miseráveis e não sabem. E muitos, até mesmo com a mensagem do profeta na mão, estão dizendo que já tem tudo e, no entanto, ainda não chegaram, a maioria, nem no primeiro degrau. Outros não chegaram nem no segundo degrau. Como vão chegar na estatura do varão perfeito se estão rejeitando o que o profeta de Deus tem prometido para nós através do Espírito Santo? Porque aqueles que dizem que têm a fé de rapto, de arrebatamento, só com o ministério de pastor, estão equivocados, porque só com o ministério de pastor nunca chegarão àquela fé de arrebatamento. Porque Deus prometeu estes 5 ministérios, e cada ministério, se os irmãos lerem nas Escrituras, em Efésios capítulo 4, verso 11, está no plural. E alguns chegam ao absurdo de dizer que numa cidade não pode ter mais do que um pastor. Eu já ouvi isso de alguns. Eu já ouvi isso de vários. Mas por quê? Porque eles estão cegos espiritualmente. Porque o profeta de Deus ensina que a ovelha, ela tem o direito de escolher o seu pastor. Não é o pastor escolher a ovelha. É as ovelhas têm o direito de escolher os seus pastores. Agora, se nenhuma cidade só tem um pastor, que direito tem a ovelha se só tem um pastor? Então é necessário vários pastores em cada cidade, para que aquelas ovelhas possam ter o direito de escolher os seus pastores, as quais querem que elas sejam apacentadas. E o profeta diz aqui na mensagem, escutando a sua voz: a congregação nunca viverá no nível de fé elevado que o nível que vive o pastor. Então, se a congregação não vai além do nível de fé que tem o seu pastor, consequentemente também o amor não vai, porque a fé e o amor são parentes. Então, há muitos que dizem, que pregam o amor. Agora, se tivesse o amor que a maioria dizem, nós não teríamos tantas divisões a qual nós estamos tendo nesses dias, nesta era. Muitas e muitas divisões. E pelo andar da carruagem, a gente pode perceber que essas divisões vão aumentar. Porque a falta de amor é que causa essas coisas. Então, precisa
do amor de Deus nas nossas vidas e temos que buscá-lo. Porque se não buscamos o amor de Deus, como vamos obtê-lo? Uma irmã perguntou para o profeta, na mensagem Perguntas e Respostas, número 3, o que devo eu fazer para me aprofundar no amor de Deus? O profeta de Deus, ele respondeu em poucas palavras. Ele respondeu a ela: lê a palavra e ore. É necessário ler a palavra e orar. Só que existe algo que tem que acontecer na nossa vida, para que assim a leitura da palavra e a oração possa surgir este efeito. É o novo nascimento. A pessoa tem que nascer de novo também. Porque se esse novo nascimento do Espírito Santo não acontece na nossa vida, como podemos crescer? Como podemos nos aprofundar no amor divino? Porque sem o novo nascimento, jamais poderemos nem começar na nossa carreira cristã. Porque o batismo verdadeiro é o ponto de partida de cada cristão. Como diz lá em Atos capítulo 2, verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, é necessário o arrependimento. E muitos têm sido batizados e vão ser batizados no verdadeiro batismo sem nem mesmo ter se arrependido daquilo que eles cometeram no passado. Porque sem o verdadeiro arrependimento, uma pessoa não está apta nem para ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Sem esse genuíno arrependimento. Porque é o primeiro passo. O segundo passo é a santificação. A santificação do corpo, da alma e do espírito. Porque a promessa de Deus é essa. Deus prometeu. E em Tessalonicenses, ele está lá prometido que é o mesmo Deus vos santifica em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensível até a vinda do Senhor Jesus Cristo. É uma obra do Espírito Santo. A justificação é uma obra do Espírito Santo, como também a santificação é uma obra do Espírito Santo. Agora, o batismo do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo morando na pessoa, vivendo na pessoa, atuando na pessoa. E assim, esta pessoa, irmãos, que tem passado por estes processos da palavra de Deus, ele possa crescer na estatura do varão perfeito. Só que tem um detalhe muito importante. Uma congregação não chegará à estatura do varão perfeito se não estiver o ministério quíntuplo em operação naquela congregação. É necessário esses ministérios para que assim aquela congregação possa chegar na estatura do varão perfeito. Porque assim está prometido lá na Bíblia, em Efésios capítulo 4, querendo o aperfeiçoamento dos santos, daqueles que têm passado pelo processo de santidade, dos santos, daqueles que estão em Cristo, que já receberam o Espírito Santo, que já têm o Espírito Santo. Porque o novo nascimento, irmão, é apenas uma porçãozinha do Espírito Santo na pessoa.
É uma gotinha do Espírito Santo, o novo nascimento. Então, a pessoa, ela nasce de novo, recebe aquela porção bem pequena, diz o profeta. Ao ele receber esta porção pequena, ele tem que alimentar aquele espírito. Aquele espírito que está nele, aquela gotinha, aquela porção, ao ele alimentar com a leitura da Bíblia, com a oração, aquele espírito vai crescendo, vai transbordando em seu interior. Caso contrário, nada lhe servirá. Uma pessoa ler, orar, sem o novo nascimento. Simplesmente aquilo vai lhe dar um conhecimento intelectual. Sem o novo nascimento, a pessoa não passa de um crente intelectual, como nós temos constatado nos dias no qual nós estamos vivendo. Há muitos crentes intelectuais, mas que não tem nada do Espírito na sua vida. Então, porque é só Deus que pode fazer isto por nós. É só o Espírito Santo. E o que a igreja foi, irmão, no dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, que o profeta diz que não deveria nem ser chamado de Atos dos Apóstolos. É Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Porque foi o Espírito Santo operando através dos apóstolos e profetas de Deus, evangelistas, pastores, mestres, como diz a Bíblia, a palavra de Deus. Porque uma coisa, eu nunca disse isso, mas eu não temo dizer, que um ministério, irmão, que não se reproduz, ou não quer se reproduzir, eu não temo dizer, é híbrido. Pode ser um ministério de Deus, mas o tal que está operando neste ministério, se ele não se reproduz, não gera, tem 30, 40 anos de ministério e não gera, então não tem semente. Quem não tem semente é híbrido. Quem não quer gerar, quem não quer reproduzir é híbrido. Uma igreja que não produz os filhos cheios do Espírito Santo é uma igreja híbrida. Esta é a verdade. Eu não falo isso para ofender ninguém. Eu falo isso porque eu creio desta maneira. Porque somente uma igreja híbrida não gera filhos cheios do Espírito Santo. Somente um ministério híbrido não gera, não reproduz os demais ministérios. Porque Jesus Cristo, ele começou com o ministério quíntuplo. O ministério do Senhor Jesus Cristo foi um ministério fértil. Ele começou com 12 apóstolos. Depois ainda enviou mais 70. Muito embora aqueles 70 os abandonaram. Mas era um ministério dado por Deus. Ele não tinha um ministério falso, era de Deus. Falso era eles. Falso. Até o próprio Judas teve um ministério de Deus. O ministério de Judas Iscariote era de Deus. Não era do diabo. O diabo era ele. Judas era o diabo. Mas o seu ministério foi dado por Deus. E o que Judas gerou? Pergunto para você. O que Judas fez? Estabeleceu o quê? Ele não tinha semente para se reproduzir. O apóstolo Paulo, que tomou o seu lugar, que estava na vontade perfeita de Deus, ele sim, ele foi mais do que um apóstolo. Ele foi profeta da era de Éfeso. Ele tinha um tríplice ministério, diz o Branham, profeta de Deus, falou isto na mensagem. Agora,
Ele provou que o seu ministério era fértil, porque reproduziu. Ele estabeleceu várias igrejas, ele fundou várias igrejas, como também o apóstolo Pedro e os outros apóstolos, que tinham a semente genuína de Deus na sua vida. Então, é necessário que alguém fale, que alguém pregue a palavra de Deus. Cada um tem a sua função, cada ministério tem a sua função. O profeta de Deus diz que você não pode misturar os seus ofícios. No começo do seu ministério, ele diz na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus: se Deus me chamou para ser profeta, eu não posso ser evangelista. E assim sucessivamente, porque estaria misturando os ofícios. Assim ele diz na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus. Eu não me recordo agora o parágrafo. Então, e há ministros dizendo por aí que são tudo, eles querem ser tudo. Eles querem ser apóstolo, profeta, evangelista, pastores. Aonde está isso na mensagem? Que o ministro é tudo. Sendo que Jesus, o Espírito Santo, ele fala distintamente lá em Efésios, capítulo 4, verso 11. E ele mesmo quem? Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Porque Jesus Cristo, hoje, ninguém conhece ele segundo a carne. Hoje o Senhor Jesus Cristo está na terra na forma do Espírito Santo. Então, ele diz em Efésios 4, verso 11, e ele mesmo deu uns, plural, para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, evangelistas e pastores, querendo o aperfeiçoamento do santo, até que todos cheguem à estatura completa de Cristo, na estatura do varão perfeito, até que todos, para que possa chegar à unidade da fé, na estatura completa. É necessário esses ministérios em evidência. Jesus Cristo, ele fez uma promessa em São João 14, verso 12. Na verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que esta. E até o Mombrando, ele corrige esta palavra, maiores. Ele fala, ninguém poderia fazer maiores, é mais. Porque eu vou para meu Pai. Então, é uma promessa. Agora, quais são essas obras maiores, essas mais que Jesus prometeu, que aqueles que realmente crescem nele faria? Não é apenas cura divina. Cura divina, diz o profeta, é um dos menores dons, como falar em línguas. Existem obras maiores, mais. E a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, essas promessas cumpriu na igreja primitiva. E é uma promessa para todas as eras, não é simplesmente para a igreja primitiva. Porque o que aconteceu na igreja primitiva é uma promessa para nós, da era da qual nós estamos vivendo. Não para os laodiceanos, mas para aqueles que foram chamados para estar na noiva do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou 3 pessoas. Foram 3 que a Bíblia fala. Pode ser que ele ressuscitou outros que a Bíblia não fala, porque a Bíblia não fala tudo, porque a Bíblia fala que se ele escrevesse tudo que Jesus fez, nem um livro do mundo todo não caberia. Mas foram escritos só os necessários, para que aqueles que crê
recebe as promessas de Deus. Então, é necessário que tudo que Deus prometeu esteja em nós. Mas precisa ser realmente por fé. Porque nós não recebemos nada de Deus a não ser pela fé. Tem que ser por fé. A fé verdadeira, porque a fé perfeita é a fé do Senhor Jesus Cristo. É a única fé perfeita. Eu estou com a mensagem aqui, confronto Josué com Efésios, confronto de Efésios com Josué, onde o profeta Mourana diz, aqui no parágrafo 50, como Deus tem colocado alguns na igreja, através de suas dores de parto. O profeta diz aqui, às vezes é tremendo, quando uma igreja está gemendo sob uma perseguição do mundo de fora, crendo no Senhor Jesus, que a promessa do Espírito Santo é simplesmente tão real como era no Pentecoste. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, quando a igreja está gemendo sobre uma perseguição do mundo de fora. Irmão, quando a perseguição é do mundo de fora, isto não está acontecendo? Que perseguição nós estamos tendo de fora? Eu tenho observado a perseguição de dentro. Isso é pior. Quando a perseguição é do mundo lá de fora, tudo bem. É até aceitável. Você não sofre tanto. Mas e quando a perseguição é de dentro? Dos que estão dentro? Muitas das vezes até dos púlpitos. Pedradas, ataques, espancamentos. Eu tenho observado isso. Irmãos falando do outro, denigrindo o outro, perseguindo o outro através de palavras. Porque que perseguição nós estamos tendo do mundo lá fora agora? Você pode até xingar o governo, não acontece nada. Você pode pregar o evangelho aí fora, aí não acontece nada. Agora, o que eu tenho observado é a perseguição, ela começa de dentro, por lá de dentro. Porque assim começou. Quem começou a perseguir a igreja verdadeira lá no dia de Pentecostes? Lá no dia do o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra. A perseguição começou de dentro. O Judas começou a perseguir. Começou pelo Judas. Começou lá de dentro. E hoje não é diferente. Aqueles que estão dentro, que deveriam estar orando, estão perseguindo, estão denigrindo, falando aquilo que não deve falar, atacando um ao outro. E o profeta diz, quando você começa a guerrear entre si, irmão com irmão, o profeta de Deus diz, o diabo não precisa nem lutar, ele fica só com os braços cruzados e dando risada. Isso tem acontecido. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Precisamos. O profeta diz aqui, mas quando eles nascem, porque, irmão, precisa. Às vezes nós ignoramos as perseguições de dentro, não podemos ignorar. Porque isso aconteceu lá no princípio com Judas Iscariote. E está acontecendo hoje dentro das igrejas. Um irmão querendo puxar o tapete do outro. O irmão, muitas das vezes, quando o irmão sai do tabernáculo, aquele irmão, em vez de ficar triste, eles ficam até contentes, ficam alegres. E começam até falar, se exaltar, se vangloriar. Mas não demora muito, eles queimam a língua. Queima a língua.
Porque o diabo, quando ele vê que o irmão está caído, ele começa a dar risada. Ele começa a se jactanciar, mas Deus, que é poderoso, a Bíblia diz que Deus sustenta os que caem e levanta. O Senhor levanta os que caem, sustenta. E o diabo, ele queima a sua língua através daqueles que estão sendo usados por ele. Porque é um espírito errado. Um irmão sai do tabernáculo e o outro. Ninguém nem vai atrás para saber o que está acontecendo. Fica mandando um recadinho. O profeta não diz isso. O irmão Brana diz isso. Se você não pode abrir o seu coração para um irmão que está caído e tentar levantá-lo e ir atrás dele, o profeta diz, você pode ir para o altar que você caiu da graça. Se isso não entristece você, não entristece nós, um irmão que cai, um irmão que sai do companheirismo, não te entristece? A sua doença é pior do que a dele. Porque você não tem amor, não tem misericórdia. A Bíblia nos adverte, o amor seja não fingido. Por quê? Porque há muitos amores que são fingidos. A Bíblia nos recomenda, nos mostra que o verdadeiro amor, ele encobre multidões de pecados. Se você ama verdadeiramente com o amor de Deus, você não vê pecado em ninguém. Você não vê defeito no seu irmão, você não vê pecado no seu irmão. Porque o amor cobre. Uma coisa que está coberta, ninguém vê. Agora, se vê, é porque não tem amor. Se vê e ainda critica, é porque o amor não está ali para cobrir aquelas transgressões, como diz a Bíblia. Tende em vós, irmãos, ardente caridade, porque a caridade que é o amor cobrirá uma multidão de pecados. Multidões de pecados. Está escrito na Bíblia. Está na palavra de Deus. Mas eu estou aqui falando isto, pregando, falando estas palavras, não para ser melhor, porque eu não sou melhor do que ninguém. Tenho minhas falhas, como todo mundo tem. Mas eu creio na palavra de Deus conforme ela é, conforme ela está escrita na mensagem, conforme o profeta de Deus nos ensinou. Creio e estou buscando cada dia mais de Deus, para que assim eu também possa transmitir aquilo que Deus me dá para aqueles que desejam também receber. Porque, irmão, ninguém é tão rico que não possa dar, que não possa receber, ou tão pobre que não possa dar. Porque todos nós precisamos de receber de alguém uma ajuda. O profeta nos ensina que se nós estivermos unidos numa só fé, num só Senhor, num só batismo, jamais seremos derrotados. Porque qualquer sistema que se divide, ele fracassa. O profeta fala na Torre de Babel, quando aquela união aconteceu lá, aquela unidade lá do diabo, aquela Torre de Babel, o profeta fala que eles fizeram grandes coisas, até no propósito errado. Eles fizeram grande coisa, porque eles se uniram, era uma unidade do diabo. Mas a união fez com que ele prosperasse até na coisa errada. Imagine você
quando nós nos unimos naquela verdadeira unidade do Espírito Santo, naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é real. Vai acontecer muitas coisas poderosas quando é congregação, quando os ministros, porque as divisões, me veio algo aqui, que o profeta diz, as divisões são causadas pelos líderes, pelos pastores, são eles que são a causa das divisões, não são os membros, são os líderes. O profeta fala isso na mensagem, o evangelismo do tempo do fim. Está nessa mensagem o profeta, eu creio que o profeta fala em outras, mas a culpa das divisões não está nos membros, está nos líderes. O profeta diz, nos dias de Noé, foi os líderes que foram a causa das divisões. Nos dias de Moisés, foram os líderes que causaram divisões, como Datã, Coré e Abirão, que quiseram dividir o povo lá no deserto, e a terra abriu e engoliu todos eles. Nos dias do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra, quem causou as divisões foram os líderes, os fariseus dos seus dias. Aqueles espíritos não morreram. Aqueles homens que foram usados por esses espíritos morreram, a carne. Mas aqueles espíritos malignos que os usaram não morreram, estão atuando hoje nesta era. E por isso que está acontecendo isto que está acontecendo. Mas o Espírito Santo também não está parado. O Espírito Santo ele está trabalhando. Trabalhando a favor dos seus filhos. Trabalhando a favor da noiva de Cristo, Senhor da glória. Porque o Senhor Jesus Cristo só pode vir buscar a sua noiva quando ela estiver perfeita. Quando ela estiver alcançado a estatura do varão perfeito. Não estou falando perfeição humana. Eu estou falando da perfeição, do amor perfeito, da fé perfeita. É isso que eu estou dizendo, da estatura do varão perfeito, como está prometido na Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 4 até o 9 e o 10, por ali. Onde diz que sem aquilo ali jamais estaremos prontos para o arrebatamento. Se nós rejeitar os materiais que Deus estabeleceu, prometeu para que possamos chegar a isto, não chegaremos. Por isso que tem muitos que já ficaram para trás. Eu tenho constatado que muitos ficaram para trás. Da mesma forma que aconteceu no deserto, muitos ficou para trás, também muitos dos tabernáculos estão para trás. Estão simplesmente nos primeiros rudimentos. 30 anos, 20, 30 anos de mensagem nos primeiros rudimentos da doutrina de Cristo. Não ficou para trás? Lógico que ficou para trás. Ficou para trás por quê? Porque foi negligente. A igreja tem sido negligente, os líderes têm sido negligentes para com a palavra de Deus. Porque eu volto a repetir, dizer que é necessário este ministério operando na congregação. Muito embora o único ministério local que o profeta nos ensina que é local é o ministério de pastor. Os pastores, eles têm ministérios locais. Agora, os apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, esses ministérios não são locais. Mas há congregações locais se necessita ser participante de todos esses ministérios. Caso contrário, só com o ministério de pastor, jamais chegará à estatura do varão perfeito. Jamais chegará àquela fé de arrebatamento. Eu já ouvi ministro dizer, eu tenho a mensagem que prepara a noiva para o arrebatamento. Pronto, tem nada. Só um ministério não tem, mentira.
Me mostra onde o profeta falou isso, que um pastor tem a mensagem que prepara a noiva para o arrebatamento. Então, para que a Bíblia prometeu ministérios quíntuplo? Se só o pastor tem tudo, o ministério para a preparação do arrebatamento da noiva? Isso é conversa, isso é balela. Se não for os 5 ministérios em operação, você não tem nada. Não passa de fé de cura divina. Cura divina, não passa disso. O profeta diz, a fé que temos agora dá apenas para cura divina. Assim diz o Mombrana, o profeta. Mas ele prometeu. A Bíblia, a palavra de Deus, o profeta de Deus, prometeu para nós a fé de arrebatamento. E que se nós estiver aonde Deus quer que nós estejamos, na sua palavra, crendo, vivendo, atuando na palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus, chegaremos. Independentemente do que aconteça. Então, que Deus continue te abençoando. Eu vou, por hoje, parar por aqui, mas que a graça do Senhor possa te alcançar aonde você estiver, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.